Olá, internautas do portal Webterra, tudo bem com vocês? Dando continuidade à série de podcasts do Webterra Podcast, hoje eu estou aqui com a DJ Érica Luz, ela que é natural de Monte Azul, aqui no norte de Minas. Érica, conta pra gente um pouco aí da sua história. Quem é você? Olá, galera! E aí, tudo bem? Eu sou a DJ Érica Luz, como ele disse, né? Sou natural de Monte Azul, já estou há 6 anos na profissão de DJ e tem uma história por trás disso, né? Desde menina, sempre fui muito apaixonada com a música. Trabalhei em uma rádio lá da cidade de Monte Azul. No início, trabalhei como recepcionista, mas logo tive a curiosidade de saber o que acontecia lá por dentro, né? Dentro dos estúdios, como funcionava a música. E, de repente, me deparei já fazendo a mixagem. Então, vim embora para Montes Claros, trabalhei numa produtora também aqui, uma produtora de áudio. E logo me interessei, por ser DJ, me interessei mais ainda em ver os músicos lá no estúdio, ver como funcionava. E fiz um curso de DJ e, graças a Deus, estou aí com vocês como DJ há mais de 6 anos. Pois então, galera, hoje nós vamos falar sobre um tema muito sério. Nós vamos falar sobre a vida dos artistas durante a pandemia de Covid-19, né? Que tá aí desde 2020, aterrorizando o mundo inteiro. Foram quase 2 anos sem trabalho, né, gente? Então, assim, quem me acompanha nas redes sociais viu como foi difícil, viu como a gente sofreu muito com isso. Foi muito doloroso, muito doloroso. Do nada, assim, simplesmente não podíamos mais trabalhar, né? É isso que eu ia comentar com você, Érica. Qual foi a maior dificuldade durante a pandemia? Em 2020 anunciou que ninguém mais podia sair de casa, anunciou que os artistas não podiam mais se apresentar. Qual foi a sensação? De revolta, desespero. Como que eu vou fazer? Como que eu vou trazer o pão de cada dia para casa? Como que vai ser? Então, assim, a princípio, eu imaginei que fosse uma coisa passageira. Falei, nossa, deve ser, tipo, questão de 3, 4 meses, tudo deve estar estabilizado. Mas isso durou por quase 2 anos, gente. Foi muito complicado, foi, assim, a gente teve que nos reinventar, na verdade, né? Graças a Deus, eu falo que foi um passo à frente, né? Não dos artistas, que eu acho que todos eles também teve esse acesso. Foi a rede social, né? Foi o Instagram. Acabou que eu tive que me reinventar ali, eu tive que usar o meu Instagram como meio de renda, lógico que incomparável ao meu trabalho, ao meu cachê, à minha renda, ao meu sustento também, à minha equipe, mas foi a sobrevivência, foi a rede social, foi live no Instagram, foi divulgações para parceiros, em geral, lojas, o setor de alimentação, né, de comida, foi bem em evidência. Então, eu fiz várias parcerias nesse segmento, que tem parceiros que estão comigo até hoje, desde o início dessa pandemia, e a gente reinventou. E quando as coisas foi voltando a acontecer para outros setores, não voltou para a gente. Não voltou para a gente. Assim, era um desespero, assim, era um sentimento assim de incapaz, eu me senti incapaz, eu falei, gente, mas por que todos os setores voltou, todas as áreas estão trabalhando, por que nós não estamos? Para você ter ideia, eu acredito que você deve ter acompanhado, aqui na nossa cidade teve alguns decretos, né, os decretos municipais. Sim, lembro. Que entre eles a gente foi assim, como se a gente já estava sendo afetado em geral, por todo mundo, a área musical, a área de entretenimento. E aqui foi pior ainda. A gente teve vários decretos municipais que nos privou de trabalhar geral. Os bares estavam funcionando com regras, com restrição, mas estavam funcionando. E a gente não poderia nos apresentar. Por exemplo, eu sou uma DJ, eu estaria ali no palco sozinha, somente eu e meu equipamento. E eu não poderia apresentar. E os bares lotados, e a música acontecendo geral, a música estava acontecendo no som mecânico e eu não poderia estar lá com o meu equipamento tocando. Eis aí um questionamento, né, que as pessoas e os artistas, principalmente aqui da cidade, fizeram. Por que eu não posso me apresentar? Será porque as pessoas iam ter vontade de dançar, iam levantar e se misturar? Sim, assim, mas a música é praticamente a mesma coisa, ao meu ver. Sim. Para mim, a música que tá acontecendo, que você tá ouvindo ali, que tá vindo do som,
mecânico, seria a mesma música. Eu, por exemplo, como DJ, praticamente é a mesma coisa, quase a mesma coisa. Eu estaria ali tocando, você estaria ouvindo a música do meu som, ao invés de você estar ouvindo a música da caixa de som. O resultado seria o mesmo. Então, assim, é claro que a galera, quando vê o ao vivo ali, acaba que ela se entrega mais, permanece mais no local, mas eu não consigo. Até hoje, isso não entra na minha cabeça. Eu não aceito, não aceito. Eu fiquei indignada, revoltada, me sentindo assim incapaz. Eu falei, gente, mas por que isso? E eu tô te falando isso, estou aqui falando com você, mas isso foi geral. Isso foi todos os músicos, todos nós da nossa área. A gente fez várias manifestações. Várias. Você chegou a conversar, né, com seus amigos artistas? Várias. A gente reuniu, a gente fez manifestação, mas assim, era muito... A gente se sentia impotente, porque a gente não tinha uma resposta do prefeito. E por se sentir impotente, você tocou num assunto sobre live. Foi uma saída, né, que os artistas tiveram. Me conta como foi o processo de falar, não, agora eu vou ter que preparar uma live, vou ter que mexer com tecnologia, com internet, com estúdio, com preparação para fazer uma live bacana pra galera. Como Sim, foi? Confesso pra você que foi algo assim que me deixou muito surpresa. Eu falei, como que vai ser isso? Eu imagino uma DJ que faz aquela pista ali ferver, né? Que a gente tem que fazer isso. Esse é nosso objetivo, é nossa profissão. E do nada você se depara assim, eu vou ter que fazer uma live. Então aqui tá meu equipamento e as câmeras. Como que vai ser isso? Eu falei, gente, eu não... Muito diferente, é né? muito diferente, é muito diferente. Eu acho que pro cantor é diferente, mas pra DJ eu acho que mais ainda. Por exemplo, um cantor de música sertaneja, por exemplo, um cantor sertanejo. Eu acho que é bem mais fácil, né? Ele tá ali com violão e tal, cantando. Mas e pra mim, como um DJ, eu preciso daquela pista ali, eu preciso Você de sente animar. a falta daquele calor, Eu falei, né, no sim, caso. eu falei, como que vai ser? E eu tenho uma interação com a minha pista. Eu não fico ali atrás da picape. Eu saio ali, eu vou à frente, eu brinco com a pista. Então, assim, eu falei, como que vai ser isso? Gente, eu não consigo, eu não vou saber lidar com isso, mas a gente foi aprendendo. Eu participei de algumas lives, eu fiz algumas lives, mas assim, no início eu fiz lives lá na minha casa, na varanda do meu apartamento mesmo. Pra você ter ideia, foi. Peguei meu ring light, coloquei lá meu celular, meu Instagram e lá foi. E fez, é? Então assim, e aí, mas aquela saudade, sabe? Aquela saudade dos eventos, aquela vontade de estar com o meu público. Então, assim, e eu vi tudo aquilo acontecendo, né? Eu lembro na época que, é até triste falar, não está mais com a gente, a Marília Mendonça, né? Exatamente, a live mais vista no YouTube, mais né? vista, principalmente, eu falo assim, eu sou fã número 1. É até assim, falar que o DJ, né? Mas como assim? Mas sério, apaixonada. Na época mesmo que a gente perdeu ela, você precisa de ver meu telefone, meu WhatsApp, parecendo assim que eu tinha perdido alguém de dentro da minha casa, assim, alguém da minha família. De tanto que as pessoas que convivem comigo, que me conhecem, sabem a admiração e o carinho. E eu vi as lives dela em casa mesmo. Foi uma inspiração pra mim, em casa, no sofá. E eu falei, vou fazer uma live aqui na varanda da minha casa. Fiz na varanda, foi um sucesso. Participei de várias lives com os parceiros mesmo da música sertaneja, algumas lives solidárias. Participei dessas lives e assim, eu fui me reinventando. E acabou que depois que você faz 1, 2, 3, acho que assim, você vai pegando, né? Você vai falando assim, pra você ter ideia, eu saí daqui, da minha cidade, fui fazer uma live lá no Hotel Canoeiros, em Pirapora. Pro hotel. Ela foi uma live transmitida pros seguidores do hotel. Olha pra porque você, assim, né? eles têm isso lá. Todo final de semana eles têm música lá, né? Então eles têm os hóspedes, que eles levam essa música, mas na época era restrito. Podia ter os hóspedes, mas não podia usar a área de lazer, não podia usar a piscina. E eles sentiam falta disso. E aí a gente foi contratado pra gente fazer essa live. Foi uma live, entre aspas, solidária. A gente ajudou muito lá, alguns projetos lá de Pirapora. Sim. Mas assim, teve aniversário de algumas cidades também, que foi através de live, que eu já tinha tocado na cidade antes, já estava contratada para fazer o aniversário da cidade naquele ano de pandemia. E aí a gente fez live, mas a gente se reinventou. Mas eu falo que a pandemia,
que ainda, querendo ou não, ela ainda alastra ainda o mundo, Com né? certeza. As coisas ainda não voltaram a acontecer da forma que a gente gostaria, Estão como voltando antes. aos poucos, né? Aos Mas poucos. ainda tem que ter muito cuidado, né? Sim, muita restrição ainda. Exatamente. As pessoas ainda têm muito medo, né? A gente a gente não tem aquela certeza. Eu falo que a gente não pode fazer um plano para daqui a um mês, assim. Nem os produtores de eventos estão. Tá tão complicada a nossa volta. Tem que tomar muito cuidado, né? Porque a qualquer assim, momento pode tudo acontecer. pode estourar novamente, né? Igual, mesmo o carnaval. A gente tinha certeza que esse ano a gente teria carnaval. Verdade. A minha agenda de carnaval ela já estava toda fechada. Então, assim, o novembro, o dezembro foi muito bom, foi um mês muito bom. Então, assim, eu falei, nossa, esse ano a gente vai ter um mega carnaval. E do nada, simplesmente, Tudo volta tudo novamente. volta novamente. Parece pesadelo, né? Pesadelo. Pra gente, artista, meu bem, pra gente que depende disso, a gente depende da aglomeração, dos eventos, né? Pra nossa sobrevivência, foi, assim, muito, muito desesperador, sabe? Assim, quando eu falo com você, assim, me passa um flash, assim, na mente, eu lembro como foi. A gente acordou assim, gente, mas toda a agenda cancelada, acabou. Mas pra quando? A gente precisa aguardar pra ver como vai ser. Aí passou-se 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 9, um ano. A gente fala, você consegue calcular durante todo esse tempo, a gente fala de um prejuízo de mais ou menos quanto? Ô, meu bem, vou falar com você uma coisa, assim, eu não consigo calcular, assim, pra eu falar com você, porque você sabe que a agenda do artista, ela é muito imprevisível, né? Sim. Ela é muito imprevisível. Por exemplo, às vezes você consegue fazer um show na sexta-feira, um show no sábado, mas tem mês que você consegue fazer 3, 4 shows. Então, assim, eu não tenho nem noção, assim, pra eu te falar em questão de valores. Mas é um prejuízo, foi um né? prejuízo, assim, gigante, gigante, gigante. E não foi só a questão do prejuízo. Foi a questão, assim, de você não ter outra renda. Não tem outra opção, De você né? não ter outra opção, de você não ter o que fazer. Você vai falar, gente, o que eu vou fazer agora com a minha vida, com as minhas contas, com os meus boletos, com a minha sobrevivência e também com a minha equipe. Muito difícil mesmo. Foi assim, nossa. Porque por detrás de cada artista existe toda uma equipe. Por exemplo, Sim. nessas grandes bandas que existem, tem muitas pessoas que trabalham por detrás, Com né? certeza, tem. É uma família, é uma família. Eu falo que é uma família, assim, e mais. Existe freelances aí que ganham o pão de cada dia ali diariamente. Não é mensal, segue o artista por mês e vai ganhar X por mês, não. É diariamente. Montou uma estrutura de palco, ganha um cachê X, que aquele ali vai pagar uma conta de água, de luz, vai levar uma alimentação, né, para a família. Então, assim, e a gente, nós ficamos, assim, literalmente abandonados pelos governantes. Vocês, diante de toda essa situação, você ou em conversa com algum dos seus amigos, vocês pensaram em desistir? Várias vezes, meu bem. Na minha área, no meu segmento de DJ, eu perdi vários amigos da área de DJ mesmo que venderam os seus próprios equipamentos para poder sobreviver. Hoje não são mais DJs. Muito, mas foram muitos mesmo, porque nós temos um grupo de DJs, não é DJs aqui da cidade, é do norte de Minas todo. A gente tem DJs, na verdade, não é só do norte, do Brasil, a gente tem DJs da Bahia, tem DJs do Rio que faz parte do nosso grupo. Então, assim, eu fui me vendo aquilo assim, sabe? Aquele grupo, eu falo que era um terror. A gente acordava, a gente olhava o grupo, tava lá assim, vendo equipamento e tal, para a sobrevivência. Era uma tristeza, sabe? Você não podia, assim, fazer nada para ajudar aquela pessoa, porque você também estava precisando de ajuda. Quando a gente vai parar para pensar, parece que nunca ia acontecer isso um dia, né? Nunca, não. Pra mim, chegou um momento assim que eu falei, gente, isso é filme de terror. Isso não é verdade, isso não tá acontecendo. E assim, o psicológico mesmo, imagina, eu tive amigos músicos, por exemplo, eu perdi um amigo em Belo Horizonte, músico, um em Goiânia, suicídio. Isso nem foi a perda pela doença. Perdi vários amigos, né, colegas, digamos assim, né, de profissão, pelo Covid, familiares, mas isso foi suicídio. Suicídio. O cara com uma família para sustentar e ele não tinha por onde sustentar, tirar o sustento. Igual eu, por exemplo, eu sou solteira, eu não tenho filho, eu passei por toda essa dificuldade. Aí você imagina eu, DJ,
Do nada, parei toda a minha agenda e eu tenho 2 filhos para criar. Aí ia ficar mais difícil ainda, né? Né, meu bem? Então, assim, foi muito... Até hoje, a gente ainda sofre por isso, sabe? O nosso setor foi o mais afetado, abandonado, literalmente, por todos os governantes. A gente não teve apoio nenhum, zero apoio. A gente sobreviveu. Eu brinco, mas assim, às vezes eu falo brincando, mas é sério. A gente, fomos assim, como se o nosso trabalho, assim, como se não fosse uma profissão. Os governantes olharam pra gente, assim, como se a gente fosse... Como se a gente brincasse, né? A gente brincasse de ser DJ, brincasse de ser cantor, sendo que uma das maiores rendas é o entretenimento em geral. Eles não têm noção quantas famílias se sustentam através do nosso trabalho. Porque, na verdade, por detrás de um show existem outras coisas. Existe o dono da casa do show. E é uma estrutura gigante por trás, meu bem. Por trás. Muito grande. Por exemplo, uma Expo Montes, para ela acontecer, é milhões de trabalhadores, gente, por trás daquilo ali. Desde a limpeza do local, do parque, a tudo, para deixar aquele palco pronto, pro artista chegar. O artista tem uma equipe gigantérrima, desde preparar o material para ser divulgado, sabe? Então, assim, foi muito abandono. Quando me falam, assim, quando me perguntam, sempre me perguntam, até hoje, né? Alguns amigos que a gente não teve contato durante essa pandemia, que a gente está encontrando agora na volta, sempre me perguntam. Eu falo que o maior, assim, sentimento foi de incapaz mesmo, foi revolta, abandono. E o nosso prefeito mesmo foi uma decepção, assim, gigantérrima pra gente, da nossa... Eu ia perguntar pra vocês exatamente isso. Vocês chegaram a realizar algumas manifestações aqui no município, né, de Montes Claros, juntamente com os demais artistas do sertanejo, do axé, do pagode, né, e os outros DJs. Vocês chegaram a ter alguma resposta do município de o porquê não liberarem os shows de vocês? Nunca tivemos nenhuma resposta. Nunca tivemos todas as manifestações que a gente fez, a gente não conseguia ter acesso à prefeitura, a gente não conseguia ter acesso à casa do prefeito, que a gente fazia esse trajeto. A gente chegava lá, polícia e guarda municipal estava dominando a porta. Para não falar o bairro, estava dominando a porta, a gente não tinha acesso a isso. A gente não tinha resposta. Simplesmente era assim, era um decreto atrás do outro e todos os decretos afetando a gente, prejudicando a gente. A gente pagou o preço de tudo, tudo. Tudo, tudo, tudo. As lotações lotadas, lotadas de você não conseguir movimentar. As filas de banco, a aglomeração 100%. E quem sofreu foi a gente. Foi a gente não podia. O prejuízo, principalmente dessa equipe que trabalha com cerimonial, com buffet, meu bem, vocês não têm noção. Porque assim, há pouco tempo, eu não sei se você lembra, surgiu um decreto aí, bem um pouquinho antes do carnaval, tinha muita coisa para acontecer. Eu mesmo ia tocar em vários casamentos, aniversário. Os buffets já estavam com tudo pronto e comprado. Para o carnaval mesmo, os bares da cidade, a gente sabia que a gente não teria um carnaval de rua, um carnaval grande, né? Igual os outros. Mas os donos de bares, de boates, estavam com todo estoque pronto. E simplesmente saiu o decreto assim, em cima da hora, não vai mais acontecer. Uma semana antes do carnaval, saiu um decreto numa quinta-feira, proibindo os trabalhos do final de semana. Eu recordo. Você recorda? Recordo. Isso, agora você me conta uma coisa. O buffet estava com tudo pronto. Com tudo pronto. Você tem noção do prejuízo dessas pessoas? Enorme. É lamentável o prefeito não olhar pra gente, não fazer nada pra gente. A gente teve um auxílio de R$600 no início da pandemia. Depois ele caiu para R$300, depois para R$150. R$150 eu não pago uma conta de luz. Eu não pago uma conta de luz do meu apartamento. Isso eu estou falando de mim, que sou solteira e não tenho filhos. Sim. E não tenho outras pessoas que dependem do meu sustento. Agora você imagina um DJ aí que tem família. E a gente simplesmente acabou, tirou, não tem, mas não fez nada.
E teve uma verba que veio. Cadê a verba da cultura? Cadê a verba da Secretaria de Cultura que não foi destinada pra gente? Não foi, a gente não sabe. Para onde foi esse dinheiro? A gente não sabe. Então a gente não teve resposta. A gente não teve um representante, a gente não teve para olhar pra gente. Foi um abandono que, assim, que dá tristeza só em falar. Sabe, quando eu, conversando com você aqui, me passa assim um flash, eu lembro desde o início, de 2 anos atrás, como tudo começou, o tanto que a gente tentou fazer alguma coisa, a gente tentou fazer lives para trazer o sustento, mas tinha pessoas com mais necessidade ainda do que a gente fazia live solidária para ajudar. A gente tem até na nossa área um grande amigo da música, que é baterista também, você deve conhecer, o Jean Batera. Sim. Ele fez várias ações, eu participei em várias ações dele, participei em live solidária, das pessoas baterem na porta da casa dele com fome. Com fome, com fome. Difícil, hein? Com fome mesmo. Um vendedor de verdura, que foi proibido de estar ali vendendo a verdura dele ali. Então, assim, foi muito sofrido, sabe? Eu não consigo colocar para você, assim, em números, mas, assim, foi um descaso totalmente por todo o governo, todo em geral, por todos os governantes, de governo, presidente, prefeito, todos, não tivemos mesmo, fomos abandonados, 99% de abandono mesmo, para não falar 100, né? Certo. Ô, Érica, agora no mês de março, aqui na cidade de Montes Claros, a gente viu que a cidade recebeu um grande evento, né, no Parque de Exposição. Aí começou agora, novamente, os grandes eventos na cidade. Com essa retomada, no caso você também, muito provável que já começou a fazer algumas apresentações na cidade, o que você tem a dizer sobre essa retomada aos poucos? Você está conseguindo sentir a energia da galera novamente? O pessoal ainda está um pouco receoso? Qual que é a sua opinião diante disso? Sim, consigo sim. E eu falo que a galera estava com sede de festa, sabe? Eu falo isso, eu sempre uso essa frase. Com sede de festa, porque tá assim uma loucura, uma loucura. Qualquer evento, por pequenininho, por menor que seja, a galera tá tudo louca, tudo se entregando mesmo, a pista mesmo, se entregando à festa. Uma coisa que você comentou aí foi sobre esse evento grande que nós tivemos agora em março. Sim. O que eu também não entendo, não compreendo, não aceito de forma assim, pra mim não tem explicação. Fomos bloqueados do carnaval. Tudo bem, concordo. Não era o momento de termos um carnaval gigantesco na cidade, micareta, até porque Montes Claros, de alguns anos pra cá, já não é mais polo, né, de carnaval. Nós não temos. O carnaval acontece na região aí, não aqui. Teve alguns bloquinhos, mas não é aquele carnaval pra falar, ah, Moca tem carnaval. Não temos. Mas já estávamos prejudicados há mais de 2 anos. Então, assim, que eu acho que seria o correto que a gente continuasse trabalhando em bares, em boates, que é pequeno, são coisas pequenas, são cachês baixos, mas é nossa sobrevivência. Aí o prefeito bloqueou, soltou um decreto, bloqueou, nem música poderia ter, música mecânica, nem o seu celular na mesa de um bar poderia, porque se a guarda passasse lá, o estabelecimento era multado. Isso em finalzinho de fevereiro para março. Exatamente. Aí logo no final de março, me deparo com, dia 26 de março, Baianeira não. O Baile da Santinha. Baile da Santinha. Baile da Santinha. Eu falei, oi, não, isso não vai acontecer, o prefeito vai bloquear isso, não tem como, gente. Mas se a gente foi proibido de trabalhar no carnaval, de tocar num clube, numa boate, como que vai ter Baile da Santinha? Aí logo em seguida eu vejo Baianeira. Eu falei, como assim? Então significa que liberou tudo? Eu fiz uns stories na minha rede social, eu fiz. E marquei o prefeito. Pedi pra ele, eu falei, ô senhor prefeito, por favor, explique isso daqui pra gente. Por quê? Até hoje eu não sei te falar. O que aconteceu, qual a diferença, mas enfim, o evento aconteceu, foi um sucesso absoluto, eu não estive presente, mas eu acompanhei nas redes sociais, que eu estava com a agenda em outra cidade, e vejo que teve outro lado, o lado bom da história. As portas se abriram. Isso foi
o caminho para a volta dos grandes eventos. Exatamente. Porque as coisas já estão fluindo, a procura por nossa agenda na região em si, dentro da cidade, também já voltaram a acontecer. Então a gente viu que tá fluindo. Já anunciaram, no caso, a maior festa da cidade, né? Que acontece aí no mês de julho. Sim, que é a Expo, né? Então, exatamente. assim, eu vejo que tá fluindo e a galera tá realmente com muita sede de festa. A gente sente aquela energia, assim, é como se não tivéssemos ficado tanto tempo longe, né? Agora mesmo, na sexta-feira, dia 8, eu lancei um projeto, né? Isso, a gente já vai falar sobre o projeto, então Baile da Luz, né? Baile da Luz. Então eu senti aquela energia, eu falei, gente, nem parece que eu fiquei assim, 2 anos, né, longe disso aqui. Porque assim, pra falar a verdade pra você, foi aqui dentro de Montes Claros, foi o primeiro evento que eu tive aquele público assim, foi um sucesso o evento, que eu tive aquele público assim, falar, meu público, esse público que tá aqui são meu público, é minha pista. Foi muito lindo. Então, energia, assim, incrível. E eu continuo vendo a galera assim mesmo. E que tá voltando tal festa? Será que você vai ter tal festa? Você vai estar tocando em tal lugar? Então, eu vejo que a galera quer festa, meu bem. A galera cansou. O público cansou. Eles querem festa mesmo, entretenimento. Querem sair de casa. Qualquer festinha, por menor que você faça, parece, assim, uma loucura. Sobre o Baile da Luz, de onde surgiu essa ideia? Então, eu já tô há 6 anos no mercado, né, como DJ, né, Érica Luz. E eu sinto durante os meus shows uma necessidade de ter outros componentes para agregar mais o espetáculo. Por quê? Porque ali de trás da picape, o seu tempo é muito curto para você sair, interagir, brincar, dar um brinde, usar um efeito. Porque eu gosto disso, mas eu não tenho todo esse tempo para fazer isso. Eu sempre faço nos meus shows, é muito pouco, mas eu faço quando eu tenho a oportunidade, porque é muito rápido. A mixagem de uma música para outra, para você ter que sair, às vezes você tá tocando num evento grande, um palco grande, tem uma passarela grande para você ter aquele acesso de ir para brincar. Às vezes a galera tá até te chamando, você quer ir, quer levar um brinde e você não consegue. E o estilo musical também que eu toco mais eletrônica, mais um deep house, um electro house. E eu sinto que hoje a galera cobra muito funk, né? O funk meio que ganhou muito o mercado. E eu tô tentando fazer essa interação, assim, eu tô tentando mudar um pouquinho, acrescentar um pouquinho de funk, mas eu vejo que não é muito o que eu ainda consigo levar ainda pra pista, da forma que eu sinto que ela precisa, a cobrança da pista. E aí eu pensei assim, gente, eu poderia montar um projeto voltado para esse tipo de evento mesmo, um projeto voltado ao funk, com mais componentes, onde eu coloquei um dançarino e uma dançarina, né? Coloquei um casal. Eu acabo que foi o lançamento ainda, não tenho experiência de como vai ser, mas a experiência do dia do lançamento foi um sucesso assim absoluto. Eu não esperava. Lógico que trabalhei muito para isso, foram muitas noites acordadas, sem conseguir até dormir, deitava e falava assim, gente, eu não fiz isso, eu tenho que fazer isso, nossa mãe, eu tenho que fazer isso, de você levantar da cama, pegar a agenda e anotar. Então assim, eu dormi em uma semana, eu acho que no máximo 4 horas de relógio, em uma semana. No dia do baile, eu estava morta. Só o energético para fazer acontecer. Desejo muita sorte nesse novo evento, nesse novo projeto, viu? Agradeço também por ter aceito o nosso convite aqui no Web Terra Podcast. Obrigada. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. E que tudo dê certo. E eu que agradeço você pelo convite, agradeço pela oportunidade. E se Deus quiser, esse ano será um ano de muito trabalho, de muitos projetos, de muito entretenimento, muito encontro, um ano de muita luz.